Bom dia, turma. Hoje nós vamos fazer uma aulinha de revisão. Vou corrigir com vocês as folhinhas que eu passei de estrutura atômica. Para começar, pela primeira folha que foi enviada, peguem uma tabela periódica também para vocês acompanharem. A gente vai precisar. Vamos lá. Questão 1. Eu tô olhando aqui no notebook as questões. Questão 1 fala o seguinte. Assinale a afirmativa correta. A. O nuclídeo argônio 40 possui 18 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons. Vamos lá, isso tá correto? Número de prótons a gente vê na tabela periódica. O argônio tem 18, tá certo. Tá? Mas você não precisa ter isso decorado, não. Você vem aqui, argônio 18, família 8A, tá? Então, tá correto. Quantidade de elétrons, se ele não tem carga, a quantidade de próton é igual à quantidade de elétron. Tá correto também. E o número de nêutron, gente? Massa é próton mais nêutron, tá? Logo, nêutron vai ser massa menos próton. Então, se a massa é 40 e o número atômico é 18, o número de nêutron vai ser 22, tá? E não 20. Então, isso aqui tá errado, tá bom? Vou substituir aqui para vocês. Então, o nêutron vai ser igual a massa 40 menos número atômico 18 igual a 22. Então, letra A tá errada. Letra B fala o seguinte. Os nuclídeos U238 e U235 são isóbaros. Átomos isóbaros, olha o nome, gente. Iso significa igual. Olha o A aqui. A vem de quê? Massa. Então, átomos isóbaros são átomos que têm a mesma massa. A massa fica em cima. Sempre um átomo, massa em cima, massa pode vir do lado direito ou esquerdo, número atômico não. Número de próton embaixo, tá? Então, se eles são isóbaros, eles têm a mesma massa. Tá errado, tá? Esse aqui tem 238, esse 235. Então, a massa é diferente, não pode ser essa. C. Os nuclídeos argônio 40 e cálcio 40 são isótopos. Então, se eles têm o mesmo número de próton, ó, isótopos. Olha a palavra. Iso significa igual. Agora, o P vem de quê? De próton. Então, eles precisam ter o mesmo número de próton. Gente, se são elementos diferentes, já não podem ser isótopos, tá? Os isótopos são sempre iguais em relação ao elemento químico, o mesmo elemento químico, tá? Cada elemento tem seu determinado número atômico. Eu não posso ter elementos diferentes com o mesmo número atômico. Então, já não pode ser. E aqui a gente percebe como esse número está em cima, que isso é a massa. Então, na verdade, eles são isóbaros, não isótopos. Letra D. Os nuclídeos B11 e C12 são isótonos. Então, isótonos, iso igual N nêutron. Então, átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Vamos lá. O boro tem número atômico igual a 5. Você vai ver isso na tabela periódica. O carbono 6. Pega lá a tabelinha. O boro está aqui na família 3A. Número atômico 5. Carbono, família 4A. Número atômico 6. Beleza? Para achar número de nêutrons, massa menos próton. Então, ele vai ter 6 nêutrons, 6 nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Então, sim, eles são isótonos. Letra D está correta. Beleza? E a letra E, se alguém tiver dúvida, letra E fala o seguinte: os sais solúveis dos elementos da família dos alcalinos terrosos, ou seja, a família 2A, que tem esse nome, tá? Formam facilmente em solução aquosa cátions com carga mais 1. Galera, quem tá na família 2A tem 2 elétrons na última camada. Então, esses elementos, eles tendem a doar 2 elétrons. Então, eles ficam com carga mais 2 e não mais 1. Então, essa tá errada. Resposta correta, número 1. Número 1, então, resposta correta é a letra
D, beleza? Vamos para o número 2. Número 2 fala o seguinte: na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Gente, essa questão é muito interessante. Porque o que acontece? Na verdade, ele fala o resultado da experiência de acordo com o modelo de Rutherford, tá? Então, o modelo de Rutherford, o átomo tem um núcleo muito pequeno, positivo, e eletrosfera infinitamente maior, negativa. Quando o feixe positivo passa, ó, feixes positivos, opostos se atraem. Então, ele vai conseguir atravessar a lâmina quando bate no negativo, beleza? Como a maior parte do átomo é negativa, o feixe positivo consegue atravessar a lâmina. Só que na questão ele pede o resultado de acordo com o modelo atômico de Thomson. Então, se o modelo de Thomson estivesse correto, né, qual seria o resultado dessa experiência? Preste atenção. O modelo, então, de Thomson diz que o átomo tem uma massa positiva com elétrons inseridos nessa massa. Só que esses elétrons, eles não atravessam essa esfera. Eles estão aqui inseridos, tá? Quando o feixe positivo tenta passar, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Por quê? Ele tem uma massa positiva em toda a esfera. Então, mesmo batendo na negativa, consegue passar aqui, só que atrás tem massa positiva. Olha o nome, é um pudim de passas. Então, toda a área tem pudim. Então, quando bate com positivo, retrocede. Logo, o feixe positivo não conseguiria atravessar a lâmina de ouro, tá? É a resposta correta. Vamos analisar agora as opções. A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro? Nem pensar, já vimos que não. B, a maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina? Não a maioria das partículas, mas todas as partículas, então não pode ser essa. C, a totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio? Não, não vai conseguir atravessar. E D, a totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Então, é exatamente isso. A totalidade vai voltar, não vai conseguir passar de acordo com o modelo de Thomson. Beleza? Então, vai ser letra 2, letra D. Vamos agora para o número... Me empolguei, né, gente? Para variar. Número 3. Um determinado átomo B... esse é bem legal. Apresenta número atômico x mais 1. O número atômico fica embaixo. X mais 1. E número de massa 3x. Encontre o número atômico e o de massa desse átomo, sabendo que ele possui 5 nêutrons. Gente, só substituir, tá? Então, eu sei que massa é igual a próton mais nêutron. Massa, 3x. Próton, x mais 1. Mais nêutron, que é igual a 5. Beleza? Então, vai para o outro lado. 2x é igual a 6, x é igual a 3. Agora, é só substituir. Então, a massa que está aqui vai ser igual a 9, só substituir. Vou botar o 3 no lugar do x. E o número atômico, só substituir. Vai ser igual a 4. Tá bem? Vou colocar a resposta sempre de outra cor para ficar em evidência. Então, massa 9 e número atômico igual a 4. Tranquilo? Vamos para a questão 4.
Gente, a questão 4, ela coloca 3 elementos e vai dando as informações. Quem é isótono de quem é isóbaro de quem. É um tipo de questão bem frequente. Eu vou dar uma dica para fazer. Você vai colocar os 3 elementos, um ao lado do outro, ó, X, Y e Z. Aí você vai colocar as informações da seguinte forma. Ó, X é isóbaro de Y. Aí você faz uma ligação entre eles. Isóbaro não é a mesma massa? Então, vou dar uma dica aqui. Mesma massa. Massa é a letra A. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Então, X tem o mesmo número de nêutron de Z. Tranquilo? Y tem número atômico 56. Então, Y tem número atômico 56. Lembrando, sempre o número atômico embaixo, massa em cima. Nêutron não entra na representação, mas aqui para eu encontrar os valores, eu boto um tracinho e boto o N embaixo, tá? Só não pode representar dessa forma em uma resposta final. Y tem número atômico 56, número de massa 137. 137. E é isótopo de Z. Y e Z são isótopos. Mesmo número de próton, próton representa com a letra Z. O número de massa de Z é 138. Determine o número atômico de X. Legal. Vamos lá, eu vou trocar a cor aqui para ficar claro quais foram as informações do problema e o que a gente está acrescentando, tá? Então, olha só. Y tem, eu tenho aqui a massa e eu tenho aqui o número atômico do Y, beleza? A mesma coisa, eu tenho a massa do Z, tudo bem? E eu quero descobrir o número de próton de X. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa muito importante, a gente precisa fazer as associações corretas. Como assim? Y e Z têm o mesmo número atômico. Então, se aqui tem 56 prótons, aqui também tem 56 prótons, tá? Eu tenho a massa e o número atômico. Com a massa e o número atômico, eu consigo descobrir o número de nêutron. Massa menos próton dá um número de nêutron, que vai ser 82, beleza? Eu sei que Z e X têm o mesmo número de nêutron. Então, se Z tem 82 nêutrons, X também vai ter 82 nêutrons. E X e Y têm a mesma massa, ou seja, X também tem massa igual a 137, tudo bem? Galera, agora, se aqui eu tenho a massa e aqui eu tenho o número de nêutron, massa menos próton vai dar nêutron. Então, o número de prótons vai ser igual a 55. Tranquilo? Então, a resposta certa, vou botar aqui, Z é igual a 55. Tá? Então, você vai fazendo as associações, vai vendo número de próton, quem é igual, quem é diferente, vai colocando, tá bom? Questão 5. Tem um textinho aqui, tá? Aí ele vem falar de Niels Bohr. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo que fornecia uma explicação para a origem dos espectros atômicos. Nesse modelo, Bohr introduziu uma série de postulados, dentre os quais a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos, ocupando níveis de energia permitidos ao redor do núcleo atômico. Considerando o modelo de Bohr, os diferentes espectros atômicos podem ser explicados em função. Gente, o que acontece? O modelo de Bohr, ele fala o quê? Que na eletrosfera nós temos níveis e cada nível tem uma quantidade, níveis estacionários com uma quantidade determinada de energia. E que o elétron, ele não consegue se mover aqui livremente, mas ganhando e perdendo energia, tá? Então, quando ele ganha energia, ele vai para uma órbita de maior energia. E quando o átomo perde energia,
ele vai para uma órbita de menor energia, beleza? Então, vamos lá. O recebimento de elétron por diferentes elementos? Não, ele não fala do recebimento do elétron no átomo, mas dessa mudança do elétron em níveis estacionários pela quantidade de energia diferente. B, da perda de elétron por diferentes elementos? Não é perda nem ganho de elétron, tá errado. C, das diferentes transições eletrônicas que variam de elemento para elemento? Isso aí. Então, as transições eletrônicas, essas mudanças do elétron na eletrosfera. Isso varia de cada elemento, né? Então, cada elemento vai ter um número de camadas, né? Uma quantidade de elétrons. Então, exatamente isso, letra C. Nós vamos analisar as outras. D, da promoção de diferentes elétrons para níveis mais energéticos. Não, ele pode ir para um nível de menor energia, sem problema algum. Da instabilidade nuclear de diferentes elementos. O Niels Bohr não fala sobre o núcleo, o estudo dele é sobre a eletrosfera, tá? Vamos lá. Número 6, os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo... deixa eu botar a resposta certa. Letra C, tá? 5, letra C. Vamos para o número 6. Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador. Gente, o primeiro modelo a falar sobre os elétrons foi o modelo de Thomson, letra B. Mas vocês sabiam que não foi Thomson que descobriu os elétrons? Isso é interessante, foi Millikan. Mas Thomson foi muito espertinho, ele foi o primeiro a criar um modelo e colocar os elétrons ali. Número 7. Galera, número 7 é sobre estrutura atômica, mas é um conteúdo mais avançado, tá? Vocês vão fazer essa questão mais pra frente. Então, até quem vai me mandar a listinha pode pular essa questão. Vocês ainda vão estudar números quânticos e distribuição eletrônica para fazer número 7, tá bem? Número 8. Quando se salpica um pouco de cloreto de sódio ou bórax diretamente nas chamas de uma lareira, obtém-se as chamas coloridas. Isso acontece porque nos átomos dessas substâncias, os elétrons excitados... Gente, quem fala sobre isso é Bohr. O que ele diz? O elétron está aqui. Quando ele ganha energia, ele vai para uma órbita de maior energia. Quando você fornece calor, quando o sal cai na chama... O que acontece? Você está excitando esse elétron, ele está passando para uma órbita de maior energia, só que ele vai voltar. Ó, ele ganhou calor, ele foi para uma órbita de maior energia, só que quando ele retorna, ele vai liberar esse calor na forma de fóton. Aí depende dessa quantidade de energia para você ver a coloração, como ela vai mudar. O sal de cozinha, quando cai na chama, fica com uma cor amarela, né? Um amarelo forte. Aí depende de cada elemento químico, cada elemento vai liberar uma quantidade de energia. Nisso vai dar, a gente tem que ver o espectro de luz visível para a gente saber qual coloração vai gerar. O que acontece com os fogos de artifício, tá? Então vamos ver qual a resposta certa. Isso acontece porque nos átomos dessas substâncias, os elétrons excitados absorvem energia sob forma de luz, neutralizando a carga nuclear. Não é a carga no núcleo, tá? A gente está falando da eletrosfera. Retornam a níveis energéticos inferiores, devolvendo a energia absorvida sob forma de luz. Perfeito, isso aí. Ele foi excitado, mas é esse termo mesmo, tá, gente? O elétron é excitado, ele foi excitado, vai para uma órbita de maior energia, só que depois ele retorna essa órbita, devolvendo essa energia. E a gente vai ter uma coloração, tá? Dependendo do elemento. Então, essa aí, letra B, resposta correta. Vou analisar as outras rapidamente. Recebem um quanto de energia e distribuem-se ao redor do núcleo. Não é núcleo, ele fala sobre eletrosfera. Emitem energia sob forma de luz e são promovidos para órbitas mais externas. Não, ele vai para uma órbita mais externa, mas o que causa essa mudança de coloração é quando ele retorna à sua órbita inicial. Saltam para níveis energéticos superiores, superando a carga nuclear e originando um ânion. Não, nem pensar, para originar um ânion, nossa,
Essa tá bem errada. Ele tem que ganhar elétron, não tem nada a ver. Tá? Então, letra B.